Olá, muito boa tarde para você. Está começando mais um Globo Esporte. Hoje tem Flamengo e Ñublense ao vivo na Globo, depois de travessia ao campeão da Conmebol Libertadores, tentando se redimir da derrota na estreia, né? Jogo no Maracanã, o primeiro do novo técnico Jorge Sampaoli. Também hoje a vitória do Fluminense com 100% de aproveitamento na Liberta. Começo falando de Botafogo, volta a campo amanhã pela Sul-Americana contra o César Vallejo do Peru. No quebra-cabeças que tem sido a montagem do time titular do Botafogo em 2023, duas peças têm dado trabalho para o técnico Luiz Castro, daquelas difíceis de encaixar. Os pontas, aqueles jogadores ofensivos que atuam abertos pela lateral. Até agora, o Luiz Castro já usou 9 duplas diferentes pelos lados esse ano. Entre tantas combinações, Carlos Alberto e Vitor Sá são os que mais jogaram na temporada, mas eles não foram titulares na estreia do Brasileirão. No 2-1 em cima do São Paulo, uma nova dupla esteve em campo, Gustavo Sauer e Júnior Santos. Aliás, foi com o Júnior Santos, ano passado, que o Botafogo teve um período de estabilidade pelas pontas, com ele e Jefinho de titulares. Portanto, é o regresso de um jogador que tinha conquistado o seu espaço dentro do clube, e vocês sabem as qualidades que ele tem. Contra o São Paulo também teve a estreia de outra opção pelos lados, a do baixinho paraguaio Matias Segovia. É um jogador que vem para ser potenciado, traz que o departamento de scouting achou que tinha muitas qualidades para entrar no grupo, eu também achei. Amanhã o Botafogo joga em casa contra o César Vallejo do Peru pela Copa Sul-Americana. No final de semana vai até Salvador encarar o Bahia pelo Brasileirão. Chance para ver se o Luiz Castro vai seguir com o rodízio de jogadores pelas pontas ou se ele enfim encontrou seus titulares. O cartão de visitas veio em menos de 5 minutos. A cobrança com efeito pro gol! Gol! André! Não estamos falando só da reestreia do Vasco na Série A, com vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro, mas também da primeira partida de Andrei Santos na elite do Brasileirão. Foi uma surpresa, né? Porque eu não esperava que iria sair gol tão rápido, mas no vestiário o Léo, o Piton, o Pedro estavam falando para entrar ligado, e fui muito feliz de ter feito o gol, esse gol relâmpago aí. Andrei foi um dos destaques da equipe na Série B do ano passado e chamou a atenção do Chelsea. Comprado pelos ingleses em janeiro deste ano, ele ainda não pôde atuar na Europa por falta de visto de trabalho. A solução foi voltar ao Vasco por empréstimo. Para a tristeza dos vascaínos, o contrato do Andrei é só até o fim de junho. Além disso, ele vai disputar o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira a partir do dia 20 de maio. Ou seja, clube, torcida e jogador têm que aproveitar o pouco tempo que resta dessa segunda passagem. O próximo compromisso é no domingo, contra o Palmeiras. O clube conseguiu a liberação na justiça. Hoje tem semifinais da Superliga Masculina ao vivo no Sport TV 2, Suzano e Minas às 7h30 da noite, na sequência Cruzeiro e São José. E daqui a pouco a estreia do Sampaoli no Flamengo. Já vamos saber como é que está o time. Pelo menos 6 jogos da Série A do Brasileirão do ano passado estão sendo investigados por manipulação de resultado. É a segunda fase da Operação Penalidade Máxima, que começou em fevereiro. O Ministério Público de Goiás denunciou 14 pessoas. Os promotores apuraram que o grupo criminoso oferecia até R$100 mil para que os atletas manipulassem as partidas, por meio de faltas, cartões, cedendo escanteios ou até mesmo atuando pela derrota do próprio time. Nessa fase da operação, 11 jogos da primeira divisão foram sinalizados com atividade suspeita. 6 na reta final do Brasileirão do ano passado e mais 5 de campeonatos estaduais em 2023. A atuação ela é organizada, voltada, especializada para assegurar a manipulação de resultado com divisão de atividades. Tem aqueles que se incumbem de fazer o contato com os jogadores, aqueles que se incumbem de fato promover a aposta, de cuidar de que tenha fundo nas contas para fazer essa aposta, que as contas sejam variadas em nome de terceiros para não chamar a atenção dos sites de apostas. E apesar do Ministério Público não ter divulgado o nome dos jogadores suspeitos, nossa produção identificou 4 dos investigados. O zagueiro Vitor Ramos, que jogou o Paulistão pela Portuguesa e atualmente é capitão da Chapecoense. Igor Cariús, que atuava no Cuiabá e hoje está no Sport.
Gabriel Tota, ex-Juventude e atual Ipiranga do Rio Grande do Sul, e Kevin Lomônaco do Bragantino. Em nota, o Santos se mostrou totalmente contrário a qualquer tipo de manipulação. O Bragantino reiterou que tem tolerância zero com qualquer atividade suspeita que possa ferir a idoneidade do esporte. O Juventude e a Chapecoense reforçaram o compromisso de colaborar com as autoridades. A Portuguesa postou que apoia as investigações e o Cuiabá preferiu não se manifestar. O advogado de Vitor Ramos negou o envolvimento do zagueiro no esquema e os demais atletas não se pronunciaram. Penso que é um momento de foco nas vítimas. São vítimas, inclusive, os atletas que jogam corretamente e acaba que fica espalhada essa suspeição em cima de vários atletas. Então, atletas são vítimas, árbitros são vítimas, clubes são vítimas, federações, CBF e até, por incrível que pareça, casas de aposta, porque tem prejuízo eventualmente. A polícia cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em 6 estados. Aqui em São Paulo, 3 pessoas foram presas de forma preventiva. Elas devem responder por organização criminosa e corrupção em âmbito esportivo. Se condenadas, além de pagar uma multa, elas podem pegar até 8 anos de prisão. O jogador Marcinho, que hoje está no América Mineiro, foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão em regime aberto pelo atropelamento e morte de um casal de professores. A pena pode ser convertida em prestação de serviços sociais. Esse caso ocorreu em dezembro de 2020, quando Marcinho jogava no Botafogo. Libertadores. Vitor Roque, camisa 9 do Atlético Paranaense. Ele tem só 18 anos e é cobiçado por vários times da Europa. O Atlético Mineiro, inclusive, queria que o Vitor Roque já estivesse fora do Brasil há tempos, porque ele adora fazer gol no Galo. No duelo entre os times na Libertadores, o Vitor fez esse golaço aí na Arena da Baixada. Deu só 4 toques na bola. Foi o suficiente para sair da marcação e bater no cantinho. Foi o 4º gol do Vitor Roque contra o Galo em 6 jogos. É carrasco que chama, né? Bola na mão do Paulinho e depois da revisão no vídeo, o juiz deu pênalti para o Atlético Paranaense. Na cobrança, Terence ampliou. Aí o Paulinho se redimiu, recebeu o passe do Hulk e bateu na saída do Bento. Final 2-1 Atlético Paranaense e o Galo, lanterna do grupo G. 2 derrotas em 2 jogos. Já o Internacional derrotou o Metropolitanos da Venezuela no Beira-Rio. Alemão fez o gol da vitória, mas aos 45 do segundo tempo, hein? 1-0. Foi suado. Deve ser mais tranquilo hoje. Flamengo e Ñublense, ao vivo na Globo, depois de travessia, jogo no Maracanã, pra lá que eu vou. Richard Souza já chegou, tá protegido da chuva aí, né, meu irmão? Oi, Escobar, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Não tá chovendo agora não, viu, Escobar? Olha só, a gente tem uma ideia do time que o Sampaoli vai mandar a campo hoje. Foram só 2 treinos, pouquíssimo tempo de trabalho. É possível que ele escale uma formação com 3 zagueiros. Ele falou sobre isso na entrevista de apresentação. Vamos dar uma olhada num campinho. Santos, Varela ou Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Jogo fundamental para o Flamengo porque o time perdeu na rodada de abertura desse grupo A para o Alcas do Equador. 41.200 ingressos vendidos até agora. Todo mundo vai estar aqui com a sua camisa rubro-negra, inclusive um torcedor do Flamengo que é colecionador de camisas do Flamengo, mas não só a equipe do Rio. Flamengos do Brasil inteiro, se liga só na reportagem do Juliano Lima. Tem todo um valor sentimental, de amizade. Porque eu converso com as camisas, você não vai poder ir dessa vez, porque é bem complicado você selecionar aquelas peças, né, que você vai levar. É difícil escolher qual delas usar no dia de um jogo. São mais de 200 camisas. Conta um pouco sobre uma paixão do Leonardo. As cores vermelho e preta predominam na mala, mas tem espaço também para uma camisa laranja, amarela, todas elas do Flamengo. O Leonardo não é só mais um colecionador, ele tem peças diferentes, times de fora do país e de várias partes do Brasil que se chamam Flamengo. Flamengo de Divinópolis, Flamengo de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Tem também o de São Paulo, do Piauí, da Bahia
de Pernambuco. Vamos dizer que eu estou prestando uma homenagem a quem nos presta homenagem. Inicialmente eu não tinha ideia da proporção de times que se chamam Flamengo. Comecei a fazer essa busca, pesquisa e comecei a adquirir essas camisas, né? Entrando em contato com os clubes ou em rede social e comecei essa busca, né? Que não para. O Leonardo viu o time de perto nas últimas 2 conquistas da Libertadores. A de 2019 em Lima, no Peru, e a do ano passado em Guayaquil, no Equador. Foi nessa viagem que ele conheceu um outro Flamengo, da cidade de Latacunga, região que fica a pouco mais de 300 quilômetros do palco da última final. E não foi fácil conseguir essa peça. Eu tive que fazer contato com o presidente do clube. A camisa foi enviada, a Receita Federal travou a camisa voltou para o Equador. Enfim, foi uma negociação, acho que ao todo levaram 6 meses, né, para realmente adquirir as camisas. A última lembrança do Equador não é boa para o Flamengo. O time perdeu para o Alcas na estreia na Libertadores. Na Libertadores as viagens são muito mais longas, os gramados são diferentes, o ambiente do estádio ele é diferente. Dessa vez, o ambiente é familiar. O Leonardo não vai precisar fazer as malas. O Flamengo enfrenta o Ñublense hoje no Maracanã. Estádio que traz uma lembrança para o Leonardo, colecionador. Uma camisa da era Zico. Avistei um ambulante do outro lado da rua usando uma camisa rara. Já tinham oferecido inclusive um galo para ele, né? Um galo R$50 aqui no Rio de Janeiro. E eu falei com ele, galo é Zico. Eu vou te dar 4 Zicos nessa camisa. Consegui, alguns minutos depois, né? O jogo rolando, consegui levantar o dinheiro, comprei a camisa e consegui entrar no Maracanã, né? Com o jogo em andamento, mas valeu muito a pena. Hoje não tem camisa que faça esse torcedor ficar longe da arquibancada. A equipe busca a primeira vitória na competição. Será a estreia do técnico Jorge Sampaoli. Um Flamengo que segue inspirando clubes e apaixonados por essa camisa. Já já, a segunda vitória do Fluminense na Libertadores. Maracanã, torcida e Fluminense. Enfim, juntos pela Libertadores. 15 anos de espera por esse dia. 52.419 torcedores empolgados com a grande fase do time e na expectativa por um título inédito. Bom, a torcida ela é o combustível do clube, né? A gente já começa o jogo, né, sabendo que nós temos um torcedor a nosso favor. A gente está esperando até fazer um saldo de gol hoje. Eu acho que 4-0 vai ser pouco hoje. O reencontro pode não ter tido goleada, nem um grande show em campo. Mas teve o que mais interessa, vitória e liderança do grupo. O sistema defensivo são bons jogadores. Os caras deram 2 chutes ao gol. O Fluminense chutou muito mais. A primeira boa chance saiu da tabela entre Samuel Xavier e André. Foi também a primeira das muitas boas defesas do goleiro Vizcarra. Logo depois, lá estava ele para segurar o chute de Alexander. Era um Fluminense jogando como gosta e sabe, em cima do adversário e com posse de bola que chegou a mais de 75% no primeiro tempo. E aí, durante uma troca de passes, quando Fernando Diniz pediu para interromper o que ele mais gosta de ver o time fazer... Sinal de alerta ligado é que Marcelo tinha pedido para sair. Isso antes dos 30 minutos de jogo. Ele não se machucou, ele estava só sentindo um certo enrijecimento na panturrilha. E a gente achou conveniente tirá-lo para não ter nenhum tipo de lesão para frente. John Kennedy entrou no lugar dele para deixar o time ainda mais ofensivo. E foi de uma cabeçada do atacante que saiu o escanteio decisivo do jogo. Cruzamento na medida para o mergulho perfeito de Nino. Fluminense 1-0. É o que a gente tem trabalhado muito, para que o nosso time tenha cada vez mais repertório e seja cada vez mais difícil marcar o nosso time. O Fluminense queria o segundo para ter tranquilidade. Cano buscava o primeiro na primeira vez dele no Maracanã em jogo de Libertadores. Tentou de todas as formas e quando acertou o pé, lá estava o goleiro boliviano.
Sejamos justos com o Fábio do outro lado também. Um pouco antes teve muito trabalho no chute de Quiroga, mas foi só. O Fluminense seguiu em cima, Ganso chutou no cantinho e Arias infernizou a vida da defesa do Strongest pela direita. Entrou só uma, mas com esse volume de finalizações que a gente teve, é normal ter entrado mais de uma. A gente teve chance de fazer o segundo e o terceiro gol, faltou um pouco mais de capricho ali no final da jogada. Falta de capricho. Detalhe, ressaltado por quem estava em campo ou fora dele. Atacando muito, com muito cruzamento. Acho que faltou um pouquinho mais de capricho ali para ampliar o placar. O que a gente tem que melhorar? Um pouco mais de capricho, talvez, para a gente conseguir colocar as bolas, as chances que a gente criou dentro do gol. Até porque, se nos acréscimos o árbitro não tivesse marcado essa falta de Triverio em Nino, as chances perdidas fariam falta. Nada que tire o mérito de um Fluminense que fez o primeiro dever de casa na competição sul-americana, que chegou à 5ª vitória seguida na temporada e que matou a saudade dos torcedores de fazer festa no Maracanã em jogo de Libertadores. Legal, Fluminense líder invicto do Grupo D. Um ótimo início na Libertadores. Lembrando que tem Flamengo e Ñublense hoje à noite ao vivo na Globo, depois de travessia. Amanhã a gente conta em detalhes aqui no Globo Esporte. Tchau, gente. Boa tarde. Subindo as letrinhas.